Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 15. Para aqueles que não estão muito habituados com a Bíblia, sabendo que no Novo Testamento nós começamos com o Evangelho segundo São Mateus, depois de Mateus, Marcos é o segundo, portanto, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, dividindo a Bíblia, Antigo Testamento ou Velho Testamento, Novo Testamento, é o segundo livro. Temos os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o segundo é Marcos, no capítulo 15. O episódio que nós vamos ler, ele está relatado também em Mateus, também em Lucas, também em João, mas eu escolhi Marcos para ser o texto base da nossa meditação desta manhã. Há várias histórias, nós conhecemos várias histórias de pessoas, até séries, novelas e filmes têm sido feitos sobre pessoas que foram trocadas à nascença. Já ouviram, não é? Trocadas na maternidade ou trocadas por outro motivo qualquer. Quando nasceram, portanto, o bebê foi para outra família, ou acabou por ficar pobre, o outro rico. Então, há muitas histórias dessas. São poucas as histórias em que houve troca na morte, não é? No nascimento houve trocas, mas na morte não. O episódio de hoje que nós vamos ler é uma troca numa morte. E eu daria como tema desta meditação desta manhã uma troca injusta. Uma troca injusta. E o que é que aconteceu? Vamos ler Marcos capítulo 15. Os irmãos já podem ter mais ou menos uma ideia do que é. Os versículos que vamos ler, como eu disse, é 1 até 15. Jesus está preso, já. Jesus é apresentado perante Pilatos. É condenado. Os escribas, os fariseus, os judeus gritam para ele ser crucificado. E havia uma tradição entre os judeus. Como é a altura da Páscoa, normalmente o governo, o poder, num ato de boa vontade, libertava um preso. E este texto vai pegar nessa ideia, que é uma sugestão depois de Pilatos, que diz, já que vocês costumam libertar um preso na Páscoa, então libertem o Jesus que vocês querem que seja morto, que seja julgado e condenado. E eles gritam, não queremos que o libertes. E vão pedir outra pessoa. Então vamos ler. Versículo 1 de Marcos, capítulo 15. Diz assim, e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu. De maneira que Pilatos se maravilhava, ou seja, ficava espantado. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer, que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha, num motim, cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez, que quereis, pois, que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o! Mas Pilatos
disse-lhes: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Irmãos, esta é uma história que nós podemos olhar para ela e ver como realmente a obra que Jesus veio fazer foi uma obra grandiosa. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, nós falámos sobre um dos temas da Reforma Protestante, a justificação pela fé. E quando nós dizemos que a salvação nos é dada, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna nos é garantida pela graça de Deus, e graça é um favor que não se merece, que tendo fé o Senhor nos dá vida e vida com abundância, vida eterna, apesar de ser pela graça, dissemos hoje de manhã, não quer dizer que tenha sido de graça. Teve um preço. E o preço foi alto. Foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas é curioso nós olharmos para este episódio que aconteceu quando Jesus foi preso e foi apresentado diante de Pilatos, aquilo que o povo gritava. Eles não queriam ouvir argumentos. Eles não queriam ouvir nada. Eles estavam dispostos apenas a crucificar um inocente. O único que é chamado e que pode ser chamado de justo e com justiça, porque ele realmente era justo. E aí eles gritavam: não queremos que seja solto esse Jesus. Queremos que ele morra. Queremos que seja solto Barrabás. Quem era Barrabás? Segundo aquilo que nós vemos nas Escrituras, e os irmãos podem depois até fazer uma pesquisa na vossa Bíblia, Barrabás era uma pessoa rebelde, era um amotinador. A Bíblia diz que ele era um amotinador. Provavelmente ele era um revolucionário, talvez da seita dos zelotes, aqueles que lutavam, uma espécie de brigadas vermelhas, não é? Que lutavam contra a ocupação dos romanos, porque os romanos ocupavam a Palestina. Era alguém que tinha movido outros para se rebelarem, e nessas suas revoltas, como amotinador, num tumulto, ele cometeu um homicídio. Portanto, era um rebelde, era um homicida, e estava preso, era um condenado. Este Barrabás, rebelde, que estava preso, parece que algumas pessoas queriam que ele fosse libertado. Apesar de ser bandido, em João, no capítulo 18, versículo 40, diz que ele era um salteador, não é? Portanto, não sabemos as intenções com que ele fazia. Se calhar era uma espécie de Robin dos Bosques, de que tentava roubar a alguns para dar aos outros. Não sabemos como, mas que ele era ladrão, era um salteador, fazia assaltos. E este salteador, esta pessoa, era bem conhecida. No capítulo 27 de Mateus, no versículo 16, diz que havia, quando este episódio é relatado, o mesmo episódio no Evangelho de João, João descreve desta forma: naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Então ele era famoso, talvez pela sua ação. E esta pessoa foi a pessoa que o povo gritou: liberta-o. Talvez porque eles depositavam nele uma esperança de libertação também, de liderança de uma revolta, de qualquer outra coisa. Talvez eles pensassem que ele seria o tal Messias, mas rejeitavam Jesus como Messias. Talvez eles pensassem que ele poderia ser um libertador da nação de Israel. A verdade é que depois deste episódio nós não sabemos mais nada de Barrabás. Vazio. Acabou. Ele não foi nada. Mas Jesus continua a ser. Ainda hoje. Eles fizeram uma troca. Trocaram Jesus por Barrabás. Não queremos Jesus solto. Queremos Jesus na cruz. Queremos Jesus pendurado lá naquela cruz, sofrendo, condenado. Rejeitamos esse que se apresenta como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o Messias Salvador.
queremos o outro. Barrabás, meus irmãos, podemos dizer que representa aqui a solução que os judeus esperavam para a sua libertação. Talvez. Barrabás representa aquilo que eles ambicionavam. Um homem guerreiro, um homem que lutasse contra os poderes dos romanos, talvez à semelhança do grande rei Davi. Não importa se ele cometia crimes ou não, o que importa era que ele apresentava para eles soluções imediatas. Guiava-os, talvez numa revolta. Talvez fosse o tipo de Messias que eles queriam. No entanto, Barrabás nada é e nada faz. É o oposto de Jesus. Nós podemos dizer que hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas continuam a querer libertar muitos Barrabáses. Muitos Barrabáses. As pessoas querem soluções, não importa se são violentas, não importa se são contra a palavra de Deus, mas querem soluções imediatas para os seus problemas. Vivem rejeitando Jesus, rejeitando a mensagem do Evangelho, virando costas a este Jesus e escolhendo Barrabás, escolhendo as soluções que este mundo apresenta, escolhendo as soluções que este mundo quer dar para resolver o problema da humanidade. Nós sabemos que vivemos num mundo muito mau. Nós sabemos que vivemos num mundo que não tem saída. Os homens apresentam propostas. Os homens discutem soluções. Apresentam pessoas que talvez este venha a ser o libertador. Mas a Bíblia diz-nos: maldito o homem que confia no homem. Ontem à noite eu assistia a um programa, uma reportagem sobre o presidente da Rússia, o Putin. E era interessante que quando ele começa a sua vida política, quando ele ascende ao cargo de presidente da Rússia, todos os governos da Europa, dos Estados Unidos, de muitos lugares, o aplaudiam, dizendo: aqui está um homem de paz, aqui está um homem bom, aqui está um homem com quem podemos falar. Vários presidentes dos Estados Unidos o disseram. Hoje é o diabo, não é? Para muita gente. Maldito o homem que confia no homem. Mas, meus irmãos, isto acontece todos os dias na mais pequena coisa. Nós temos problemas, queremos resolver os nossos problemas e pensamos que talvez aquele amigo possa ajudar-me. Ainda bem que tem amigos que podem ajudar, mas se a sua fé estiver apenas nos seus amigos, você está a trocar Jesus por esse amigo. Porque a nossa primeira ajuda, o nosso socorro vem do Senhor. Nós começámos lendo o Salmo 124. Muitas adversidades, muitos problemas, muitas complicações. Mas onde está realmente aquele que nos pode dar a salvação? Aquele que nos pode dar a solução? Aquele que pode estar sempre ao nosso lado, como temos cantado aqui hoje? É Jesus. Podemos buscar em muitas coisas. Nós temos muitos exemplos de pessoas que correram para encontrar a solução para a sua vida. Correram pelas religiões, pelos bruxos, pelos feiticeiros, pelos cartomantes, pelos médiuns, sei lá por quê. Mas nunca encontraram a paz que podia preencher o seu coração. Nunca encontraram nada que pudesse preencher o vazio na sua vida. Tudo isso que eles usaram, nós podemos dizer, é uma troca. Barrabás por Jesus. E então Barrabás foi escolhido. Jesus, o ungido do Senhor, o enviado de Deus, o próprio Deus feito homem para morrer na cruz por nós, esse foi rejeitado. Contrariamente àquilo que muitos pensam, não foi Barrabás que foi solto no lugar de Jesus. Alguns dizem assim: prenderam Jesus e soltaram, no lugar de Jesus, soltaram Barrabás. Não, foi precisamente ao contrário. Foi Jesus que tomou o lugar de Barrabás. Porque Barrabás é que estava para ser condenado. Barrabás é que era o salteador.
Barrabás é que era o bandido. Barrabás é que era o criminoso. Lá no Monte do Calvário havia 3 cruzes. A Bíblia nos relata que estava um salteador de um lado, Jesus no meio e o outro salteador do outro lado. 3 cruzes. Aquelas 3 cruzes deviam ser 3 cruzes para 3 salteadores. Um deles deveria ser Barrabás. Tiraram de lá Barrabás e puseram lá Jesus. Ou seja, Jesus esteve no lugar de Barrabás. Não foi Barrabás que foi solto no lugar de Jesus. Foi Jesus que foi preso e condenado no lugar de Barrabás. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer aquilo que aconteceu comigo e contigo. Porque aquela cruz era a tua e a minha. Porque nós é que somos os pecadores. Nós é que somos como Barrabás também. Nós somos aqueles que, pelo nosso pecado, estamos condenados à morte eterna. A palavra de Deus diz-nos em Romanos capítulo 3 e versículo 23, ainda hoje de manhã falámos nisso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Não importa se tu te julgas muito pecador ou pouco pecador, todos nós somos pecadores. O maior pecado é a nossa incredulidade. O maior pecado é o nosso desprezo por Deus. Mas eu não desprezo Deus. Eu tenho muita consideração por Deus. Mas a consideração que temos por Deus tem-nos levado muitas vezes a viver uma vida em que nós nem sequer nos preocupamos com a vontade de Deus. Nós não separamos tempo para adorar a Deus. Nós não separamos tempo para conhecer a palavra de Deus. Então, que consideração temos nós por Deus? O nosso pecado é o nosso desprezo por Deus. É viver a nossa vida pensando que a vida é comer, beber, trabalhar, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família e Deus fica de lado. E esquecendo nós que se não fosse Deus, o que é que diz o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu posso ser um bom trabalhador, um bom empregado, um bom patrão, um bom pai, um bom marido, mas se eu apenas achar que sou isso porque eu sou e não Deus está comigo, então eu não sou nada. Eu estou-me a substituir a Deus. E esse é o maior pecado. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Pecamos porque cada um, como diz o apóstolo Paulo, como diz o profeta Isaías, em 53:6, cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, e fala de Jesus, a iniquidade de nós todos. Quando eu sigo a minha vida, caminhando pelos meus caminhos, achando que eu posso, quero, mando, eu faço, e Deus, de vez em quando lembro-me, Senhor, às vezes quando uma coisa está mal, então aí sou obrigado a lembrar-me, Senhor, socorre-me. Mas nós estamos a trocar Jesus por outras coisas. E isso é o nosso pecado. Não é apenas quando mentimos, roubamos ou fazemos coisas más. Pecado é transgressão da lei de Deus, sim. Todos nós temos transgredido. Nem que seja um só mandamento, já transgredimos. E ao transgredir, nós somos pecadores. Mas também Tiago nos diz que pecado é também não fazer o bem quando nós sabemos fazer bem. Se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando nós fechamos os nossos olhos para aqueles que estão a necessitar de nós, quando nós não servimos a Deus, quando Deus nos dá dons para o servir, nós estamos a pecar também. Então temos que fazer a nossa vontade, desviando-se pelo nosso caminho, transgredindo, omitindo. Somos pecadores. Somos pecadores. Por isso aquela cruz lá do meio, era minha. Eu sou o Barrabás que lá devia estar. Mas eu fui tirado de lá e Jesus foi para lá. No meu lugar e no teu lugar. Jesus esteve neste lugar, que era meu e que era teu. E é por isso que a Bíblia diz que quando Jesus foi à cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. As nossas dores foram colocadas sobre Ele. Há realmente uma troca na morte. Não foi a troca apenas do Barrabás por Jesus. Foi a troca do Zé por Jesus.
Foi a troca do António por Jesus, do Manuel. Agora ponha lá o seu nome. Foi a troca de ti, meu irmão, minha irmã, por ele. Ele estava no meu e no teu lugar. E é por isso que nós não podemos nunca esquecer que se Jesus foi à cruz, se há mensagem que temos que proclamar, se há verdade que temos que exaltar, é esta da graça de Deus. Como disse, e temos dito hoje, nós estamos numa época em que lembramos a Reforma Protestante. Uma das coisas que foi levantada na Reforma Protestante foi esta ideia de que, pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Somos justificados. Mas isto é o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho, que quer dizer boa nova, boa notícia, a boa notícia é esta. É que Cristo deu a sua vida por nós, no nosso lugar. Mas é só isso. O Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado. O Evangelho é simples. É isso mesmo. Jesus deu a sua vida por ti. Porque como pecadores, nós estávamos condenados a uma morte eterna. A palavra morte significa separação eterna de Deus. Lá no livro de Gênesis, Deus avisou Adão e Eva dizendo, no dia em que vocês pecarem, ou seja, no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Algumas pessoas dizem assim, Deus enganou-se, porque eles ainda viveram não sei quantos centenas de anos, não é? Adão diz que viveu 900 e tal anos. Não morreu logo, morreu. Morreu. A consequência do pecado traz-nos 3 mortes. A morte espiritual, ou seja, ficamos separados de Deus. Por isso Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Separados de Deus. E todos nós, pecadores, estamos separados de Deus, estamos mortos. E é por isso que nós temos vazio na nossa vida. É por isso que nós, enquanto não voltarmos a estar perto de Deus, nós não podemos ter alegria, não podemos ter paz. Podemos ter tudo, mas falta sempre alguma coisa. E essa alguma coisa é Deus na tua vida. Morte espiritual. Como consequência desta morte espiritual, o nosso corpo sofre. E por isso temos a morte física. A morte física. Que é quando o nosso corpo se separa do nosso espírito. E a Bíblia diz, o espírito volta a Deus que o deu, o corpo volta à terra, porque era terra. E a Bíblia nos diz que se até ao dia da morte física não fizeres as pazes com Deus, sofrerás uma outra morte, que é a morte eterna, que é a separação. Olha, se a vida já é complicada às vezes aqui, imagina no inferno a eternidade toda. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Não é abundância de dinheiro, não é abundância de coisas, é uma vida plena, de satisfação, de alegria e, sobretudo, uma vida eterna que jamais acaba. Tudo isto porquê? Há um versículo que dá o porquê. Os irmãos conhecem. É dos versículos mais conhecidos no mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Crês tu nisto? Hoje, se ainda não disseste, Jesus, toma a minha vida e dá-me vida. Toma esta vida morta e dá-me vida. Nós somos como uma planta que está murcha e que está morta, que precisa de ser enxertada num tronco que tenha vida. Sabem o que é enxertia, não sabem? Tem uma planta, o meu sogro fazia isso muito bem. Eu não sei fazer, mas tem um tronco que tem raízes, que tem vida, e pega naquele tronquinho pequenino que está separado, está cortado, faz lá um golpe naquele tronco, enxerta lá, ou seja, junta, une, e vai ver depois, passado um tempo, a vida é recebida. A vida é recebida.
Jesus recebeu o golpe para que tu te unas a Ele e recebas vida, vida eterna e vida abundante. Caso contrário, nós somos como flores muito bonitas. Eu costumo dizer isto muito nos funerais. Quando as pessoas trazem flores, às vezes flores, e sabem que as flores têm um tempo, não é? Cheiram bem. Aquele marido que vai à loja e à florista compra uma rosa para a sua esposa e chega e oferece aquela rosa. Cheira bem, não cheira? Tem. É bonita, não é? Põe lá a rosa. Vai ser todo o nosso casamento, esta rosa vai ficar ali. Aquela rosa está morta, porque foi separada da vida. Foi separada da roseira. Passado um tempo, as pétalas caem. Passado um tempo, não tem nada, murcha. Acabou. Nós, quando nascemos, somos como essa rosa. Nós estamos separados da vida. Estamos separados de Deus. E é por isso que podemos ser muito bonitos. Às vezes eu gosto de olhar para as minhas fotografias dos anos 70. Eu tinha cabelo por aqui, não é? A única coisa que eu tinha a menos, sabem o que era? Peso. De resto tinha tudo a mais. Porque nós estamos a morrer, estamos separados. Mas há uma esperança para quem tem Jesus. Essa esperança falámos hoje de manhã também. Ele nos dará um novo corpo, nova alegria, vida, glória, e viveremos com Ele para todo o sempre. Se temos Jesus Cristo. Tens esta certeza? A troca foi feita lá na cruz. Foi feita de Barrabás por Jesus, mas também foi feita por ti. Aquela cruz era tua. E se hoje tu disseres, Jesus, eu quero receber essa vida, eu me entrego nas tuas mãos, para que tu me renoves, me dês sentido para a vida, me dês alegria para viver, me dês certeza do futuro, me dês esperança eterna, sejas realmente o meu Senhor, o meu Rei. Então não rejeites hoje o Rei, dá-lhe o teu coração. Eu não vou pedir a ninguém que venha aqui à frente, porque nós estamos em duas salas, mas vou pedir, tanto os irmãos que estão lá na sala de trás, como aqueles que estão aqui, que orem. E se alguém está, tanto aqui quanto lá atrás, dizendo ou reconhecendo, eu creio que Jesus realmente morreu naquela cruz que era para mim, e eu preciso da vida que Ele dá, eu preciso da vida que Ele oferece, eu quero uma vida nova, quero uma vida com propósito. Então, em oração, neste momento, diga a Jesus, Senhor Jesus, toma a minha vida, aceita-me, renova-me, faz de mim uma nova criatura, transforma o meu coração e transforma a minha vida, porque só Ele tem poder para transformar a sua vida. Faça-o agora, em oração. Faça-o agora, ou faça-o na sua casa, quando chegar a casa, mas faça hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe onde está amanhã. Como eu disse, se até à hora da sua morte não tem feito ainda as pazes com Deus, essa morte será eterna. Hoje é o dia da salvação. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, é o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, Senhor, se o Teu Espírito está a tocar no coração de alguém hoje, fazendo-o sentir que precisa de entregar a sua vida a Ti, para que a sua vida se torne uma vida verdadeiramente vida, que hoje possa dizer, eu reconheço, ó Deus, que aquela cruz era para mim, mas o Teu Filho esteve lá no meu lugar. Pela fé, eu aceito esse sacrifício no meu lugar. Senhor, que Tu toques no coração dessa pessoa. Tu sabes quem é e és Tu que trabalhas. Se alguém está aqui, ó Pai, a ouvir estas palavras e tem andado afastado de Ti, longe de Ti, tem trocado o Teu Filho, tem trocado uma vida contigo por barrabazes deste mundo, que muito prometem e nada oferecem.
que hoje possam dizer: Senhor, aceita-me de volta, tal qual o filho pródigo, eu quero voltar para Ti. E que hoje possa haver alegria no seu coração e alegria nos céus também, por pecadores que se arrependem e voltam para Ti. Ó Senhor, que Tu operes grandiosamente, pois nós Te louvamos pelo sacrifício do Teu amado Filho, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para transformar, aquele que tem poder para renovar. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.